Vamos aos resultados da última rodada do Campeonato Brasileiro, que rebaixou o Atlético Paranaense, consagrou o Botafogo campeão e... Ô, Flavinho, tem muita gente aqui, né? Você vai antes falar... Não, fala depois. Depois você fala. Vai. A rodada que teve muito gol, hein? 3, 4, 6, 7, 8, 10, 15, 16, 17, 30, 20, 23, Doreno 24... tá bêbado até agora. 24, 27 gols. 27 gols dá uma média de 2,7 por jogo. Uma ótima... Olha, foi um grande campeonato brasileiro, gente. Eu não sou fã de pontos corridos. Todo mundo, quer dizer, todo mundo, quem me assiste sabe disso. Nem todo mundo gosta. Mas esse campeonato foi demais, cara. Esse campeonato foi demais. Última rodada para decidir o título, última rodada para decidir o último rebaixado. Grandes times, grandes partidas, muitos gols, né? Algumas decepções gigantescas. Foi um campeonato bem legal, viu? Bem legal. Vamos lá. Fortaleza meteu 3-0 do Internacional. Parece que virou abóbora o Inter, hein? Nas últimas partidas. E o Fortaleza... 3 derrotas seguidas, né? E o Fortaleza fecha o campeonato lindamente, né? Não ganhou o título, mas fecha lindamente e está contratando o Paul Fernandes. Paul Fernandes. Paul Fernandes é o volante do Boca. Bom jogador, experiente. Vamos contextualizar. O Campeonato Argentino é fraquíssimo. Eu assisti o jogo do Vélez contra quem foi? Sábado. O Vélez é o líder do campeonato. Horrível. Horrível. É Série B, velho. Mas o tá cheio de jogador argentino brilhando aqui no futebol brasileiro. Sim. É Almada. Tem o Almada, quem mais? O Bastos. Bastos não. O Alexander Barbosa. O Lucero. Sim, tem. Tem. Mas vamos devagar. Garro. Vamos devagar, porque o campeonato lá é melancólico. Melancólico. Mas tem jogador bom lá. Tem técnico bom lá. E tem técnico bom lá. Quer dizer, eu tô fazendo uma alerta. O campeonato lá vamos nos entusiasmar. O campeonato lá é zoado, isso sim. Não, fraco. Juventude... Você tá vendo o jogo do Vélez sábado? O Juventude 0, Cruzeiro 1. Esse resultado não adiantou para o Cruzeiro. O Cruzeiro não vai para a Libertadores. Também. É outro. O Cruzeiro demitiu o técnico Fernando Diniz, né? Deu um piti lá gigantesco. Fernando Diniz, gente, com todo respeito. Eu vou fazer um ou outro comentário já aqui. Está oficializado? Acho que já, né? Vê aí. O Fernando Diniz, eu até passei isso pro grupo. Ainda não, vai ter reunião daqui a pouco. Mas vai ser demitido, Vai ser demitido. O Fernando Diniz dirigiu 2 times do Campeonato Brasileiro. Eu não estou falando isso para pisotear o Fernando Diniz, não. Que é uma figura com quem eu simpatizo. A filosofia dele, de esporte, de vida e tudo mais. Mas ele dirigiu... Pode deixar lá a classificação, os resultados, Michelete. Dirigiu o Fluminense e o Cruzeiro. 20 jogos, Quesada, de Campeonato Brasileiro. 2 vitórias. 3 vitórias. 3 vitórias. 3 vitórias, 12... 2 no Brasileiro e uma no... Não, são... Só brasileiro. É que ganhou ontem. Só brasileiro? Só de brasileiro. Já tem essa arte? Não sabia. Aí, ó. Isso no Cruzeiro. Isso foi no Cruzeiro, tá? No Cruzeiro. 15, isso, Fernando Diniz do Cruzeiro em geral, tá? 15 jogos, 3 vitórias, 6 empates, 6 derrotas. Esse aproveitamento de 33%. Mas no Brasileiro, como ele começou a dirigir do Fluminense e largou o Fluminense na rabeira do campeonato. Entendi. Ele dirigiu 10 partidas do Fluminense e 10 partidas do Cruzeiro. Nessas 20 partidas de Brasileiro que ele dirigiu 2 times, foram 3 vitórias. Uma pelo Flu e 2 pelo Cruzeiro. Isso. Perfeito. 5 empates e 12 derrotas. Aí, Diniz, desculpa, mas assim, com toda a beleza do que você pensa do futebol, desculpa, mas aí é indefensável. Aí não tem como. Tá funcionando. Não tá funcionando. Alguma coisa, você é um cara inteligente para burro, mas você vai precisar dar um reset aí e entender o que está acontecendo com a sua carreira. Bahia 2, Atlético 0, festa gigantesca na Fonte Nova. O Bahia volta a Libertadores depois de 30 e... Foi 81... Mas é o terceiro time que o Fernando Diniz deixa numa condição de rabeira. 35 anos, né? Porque o Atlético Paranaense, em 2018, foi a mesma coisa. O Fluminense agora, a mesma coisa. E o Cruzeiro, a mesma coisa. Todos os resultados dele têm sido muito ruins, na seleção brasileira também. Seleção. Foi o Fluminense ano passado, houve um encaixe em 7 meses. Exatamente. Que o time ganhou um Carioca, Libertadores com mérito. Exatamente. Mas houve um encaixe. E teve um ano bom lá no São Paulo, que ele deixou o São Paulo numa situação boa. Teve um ano bom. Brigou Flamengo, pelo título e destruiu nas últimas rodadas. Flamengo e Vitória empataram 2-2 no Maracanã. Facinca com a despedida
e com gol do Gabigol. Uma despedida muito emocionante, um jogador que está na história do Flamengo, ele mesmo sabe disso, falou isso e tal, e sai pela porta da frente, pelo menos diante do seu torcedor. Bragantino fez o que tinha de fazer, se livrou do rebaixamento, meteu 5-1 num Criciúma derrotado, já rebaixado. O Atlético Mineiro, sem torcida no seu estádio, na MRV Arena... Fala, senhor. Não, termina. Vai. Ganhou de 1-0 do Atlético Paranaense, rebaixou o Atlético Paranaense. O gol foi do Rubens, depois que o Hulk perde um pênalti. Botafogo e São Paulo, já mostramos ali os lances, 2-1, o título conquistado pelo Fogão. Recorde de público para os jogos. O maior público, né, da história do Botafogo. Segundo maior público da história do Botafogo no Newton Santos. Cuiabá e Vasco fizeram um jogo que não valia nada, 2-1 pro Vasco. Foi 3-1 esse jogo. Foi 3-1. Então, desculpa, gente. Tá certo. 3-1 esse jogo. Não, Vasco e Cuiabá. Cuiabá e Vasco, Michelete. Depois a gente arruma, por favor. Palmeiras e Fluminense, 1-0 pro Fluminense. Uma atuação melancólica do Palmeiras. E o Corinthians, que só ganha... 2-1 mesmo? Foi 2-1 mesmo? 2-1. 2-1. Vasco foi 2-1. Falamos besteira. Falei besteira. E o Grêmio perde em casa pro Corinthians 3-0 com gol de bicicleta do Memphis Depay. Mais uma atuação muito boa do Timão, que completa a sua maior série de vitórias seguidas em Campeonato Brasileiro, 9. A maior série de vitórias num Campeonato Brasileiro, você sabe qual é, Cassandra? Corinthians. Não. Guarani em 78. 11 vitórias seguidas. É a maior série, até hoje. O Guarani é campeão. Foi campeão, inclusive. Guarani de careca. Mas é a maior do Corinthians. Muito bem. No mesmo campeonato, né? No mesmo campeonato. Beleza. Pronto, Michelete. Agora você me diz o que eu tenho que fazer. Ô, Flavinho, tem muita gente falando aqui. E aí, vocês estão... torceram contra o Fluminense, queria que o Fluminense caísse, papapá, imprensa paulista, etc e tal. Eu vou falar por mim, não tô falando por eles, não. Eu torci pro Fluminense cair. Porque enquanto o Fluminense não pagar a B, quando ele sai direto da C pra A, enquanto ele não pagar a B, eu vou torcer pro Fluminense cair. Eu torci pro Fluminense cair. Aí o Atlético. A gente, coletivamente, aqui, o programa a Placar TV, não torce pra ninguém cair, nem pra ninguém ser campeão. Individualmente, todo mundo torce pra alguma coisa. É super normal. O senhor Mano, por exemplo, torceu pro Fluminense cair. Eu quero. O Fluminense vai voltar pra B, pra você precisar pagar aquela B lá. Eu queria que o Fluminense tivesse caído também. Você também queria? Mas eu tenho um outro motivo. Meu motivo é por causa da história da Portuguesa. Todos nós aqui gostamos de futebol, gente. Então... Flavinho, não dá satisfação. Só fala. O torcedor do Fluminense, eu torci pra vocês caírem, tá? Ponto final. Acabou. Eu só responder da minha parte. É o feeling, pronto. Nas minhas odds, a lógica dizia que o Fluminense ia cair. Eu imaginei que o Palmeiras... Eu não imaginei que o Palmeiras fosse fazer esse jogo... Patético. Imbecil, Cretino. nécio, cretino, né? Abjeto que o Palmeiras fez. Então, infame. O Palmeiras... Cagão. O Palmeiras venceria o Fluminense, como o Botafogo venceria o São Paulo e os dois Atléticos empatariam. E aí o Fluminense e o Bragantino ganharia. E o Bragantino pra mim já entrou já escapado, porque... Né? Entre aspas, escapado porque ele ia vencer mesmo o Criciúma. Sim, pegava o Criciúma já rebaixado, o time do Bragantino é bom, não é ruim. Exato. É isso. Agora, que fique um alerta pro Fluminense, que ano que vem tem um negócio, viu, Fluminense, chamado Super Mundial. Esse time aí, se vocês não melhorarem esse time, perde os 3 jogos lá, hein? Os 3. Só o Fluminense? O cara escreveu aqui. Calma, o Fluminense mora na mente do Sormani. Gente, não é isso. Eu torço pro Santos. Se um dia o Fluminense... Quem mora na mente do Sormani é o Santos. Se um dia o Fluminense atingir a metade das glórias do Santos, na metade, hein? Aí eu vou começar a pensar que vocês existem. Por enquanto, pra mim, vocês ganharam uma Libertadores acidental. É o único título. Tem 2, né? Ganharam a Recopa também, né? Sim. A Recopa em cima da LDU. Só isso que vocês têm. Mais nada. Acabou. Não dá pra comparar, gente. Pelo amor de Deus, pô. O Fluminense é hoje, seguramente, o time com menos história e tradição dos times do Rio de Janeiro. O que é que eu falo? É a história, velho. Você quer que eu diga o quê? Que é mentira? Mudem a história. Passem a ganhar mais. O Flamengo, por exemplo, ia na catraca da Conmebol e não passava. Agora passa. Porque ganhou 2 Libertadores,
ganhou Copa Sul-Americana, mudou a história. Quando o Fluminense mudar a história, eu mudo meu discurso. Enquanto continuar com essa história pequenininha que o Fluminense tem, eu continuo falando isso aí. Se vocês não gostarem, o problema é de vocês, velho. Eu tô aqui com a minha, penso aqui e acabou. Entendeu? Acabou. O que você ia falar? Se tem outro time aí que se não se mexer no Super Mundial, aí vou te dizer um negócio, viu? Olha aqui, vamos à classificação final do Campeonato Brasileiro para ver como é que terminou o Brasileirão. Betano 2024, grande campeonato, um dos melhores da era dos pontos corridos. Botafogo, no final das contas, chegaram praticamente empatados na reta final, mas abriu 6 pontos nas 2 últimas rodadas, né? O Palmeiras ficou com 73, Botafogo, maior número de vitórias, menor número de derrotas, melhor defesa do campeonato e o terceiro melhor ataque. É incontestável o título do Botafogo. Botafogo, Palmeiras, Flamengo ficou em terceiro no final das contas, o Fortaleza com uma bela campanha em quarto, o Inter terminou em quinto, o São Paulo em sexto. Esses times vão todos direto para a Libertadores, a fase de grupos da Libertadores do ano que vem. Aí nós temos o Corinthians e o Bahia que disputarão a pré-Libertadores, né? O Corinthians que se tivesse mais umas 3 rodadas no campeonato, 3 não, porque não dava para alcançar, mas umas 10 era campeão brasileiro e mundial. Desse jeito, sim. Porra, impressionante. O Cruzeiro ficou fora da Libertadores, 9º lugar. O Vasco, o 10º. Esses times que eu estou dizendo agora, a partir do 9º, estão na Sul-Americana. Assim como o Vitória estará na Sul-Americana, muito legal ver o Bahia na Libertadores, o Vitória na Sul-Americana, fantástico para Salvador. E o Atlético Mineiro, que podia cair, acabou tendo como prêmio de consolação Sul-Americana. Fluminense, Grêmio, Juventude e Bragantino também, esses que estão ali. Grêmio e Fluminense, do Juventude para baixo aí mais nada. Juventude e Bragantino ficaram fora da faixa. Grêmio e Fluminense, perdão. Grêmio e Fluminense estão na Sul-Americana, é isso. Juventude e Bragantino estão no limbo. Campeonato Brasileiro. No Brasileiro. E aí os rebaixados, o Atlético Paranaense, o Criciúma, o Atlético Goianiense e o Cuiabá. Cuiabá acabou em último lugar, hein? Cuiabá acabou em último lugar. Se salvou, então, o primeiro que se salvou, a gente sempre fala desse número mágico, né? Dos 44 pontos. De novo, 44 pontos, o Bragantino se salva. Por exemplo, com a pontuação do ano passado, o Santos cairia nesse ano de novo. O Santos caiu 43, né? Então é para mostrar que a régua, ela tá um pouquinho mais alta. Não. A pontuação do ano passado, o Santos não cairia. O Santos fez quanto ano passado? 43. 43? É isso? Bate? 43. Não cairia, porque o Atlético fez 42. Ah, sim, tá. Não, verdade. É por um ponto. Por um ponto. Mas é isso, 43, 44, é isso que precisa fazer. Não, é que se você substitui um time, um da zona do rebaixamento pelo Santos, né, com 43, algumas coisas, daria pra jogar com 21 nessa zona. Algumas observações. Tivemos 2 times da região sul do país caindo e 2 da região centro-oeste indo para a segunda divisão, indo para a Série B. Sobram da região sul só times do Rio Grande do Sul. O Inter, o Grêmio e o Juventude. E, Sormani, depois de quantos anos o Paraná não terá um time na Série A? 34 anos. A última vez foi em 1990. Faz a conta. 1990. 1990. 34 anos depois. De 1990 para cá, sempre teve um time do Paraná na Série A do Campeonato Brasileiro. Agora não tem. Ou Paraná, ou Curitiba, ou Atlético. Sempre tinha um. Agora não tem nenhum. Tá? Paraná Clube também. Paraná Clube também disputou Série A. Não, sim. Paraná, sim. O Paraná hoje acho que não tem divisão, se não estou enganado. Paraná Clube tá indo para D. Tá indo para D. Tá indo para D. Curitiba e Atlético vão disputar a Série B. Junto com o Operário de Ponta Grossa, o terceiro time do Paraná. Quando o Curitiba caiu no centenário dele, a torcida do Atlético deitou e rolou em cima. Aí, otário, caiu no ano do centenário. A música... Demorou 16 anos. Bateu o centenário do Atlético, o que aconteceu? Caiu o Atlético. No começo do ano, quando o Atlético ganha o Campeonato Paranaense, o Pablo, que jogou no São Paulo e voltou, era do Atlético, voltou agora, foi entrevistado. Qual é a emoção, Pablo, de ganhar um título do centenário, um título paranaense? Aí ele pegou desnecessariamente, falou o seguinte, é legal, tem time que no centenário é rebaixado, se referindo ao Coritiba. Entendeu? E o que aconteceu? Caiu. 9 meses se passaram e caiu o Atlético. Caiu no centenário. Pessoal do Nosso Futebol que está chegando agora com a gente, bem-vindos. O Nosso Futebol também com a gente aqui no Opinião Placar.
Se você tá vendo a gente no YouTube, não esquece de dar aquele like esperto. Já estamos batendo aqui as 10 mil pessoas, então vamos acelerar. Like no programa. O Atlético caiu. Volta lá. Eu queria só te contar um negócio, porque você levantou uma bola sobre técnicos estrangeiros aí, né? Dos 8 primeiros, 5 são estrangeiros e 3 brasileiros. Vamos lá, nós temos técnico brasileiro Botafogo, Arthur Jorge, Palmeiras, Abel. Isso. Fortaleza, Voivoda, São Paulo, Zubeldia, Corinthians, Ramon. Isso. E aí os outros, Bahia, Ceni, me ajuda aí, Internacional, Machado e o Flamengo, Felipe Luiz. Então, dos 8 times, que estão indo para a Libertadores, nós temos 5 com técnicos estrangeiros. De novo, motivo mais do que suficiente para os técnicos brasileiros pensarem um pouquinho. E ano que vem, Flavinho, você lembrou aí de onde serão os times, né? O futebol paulista com a volta do Santos e a subida do Novo Horizontino. Mirassol. Novo Horizontino, perdão. Putz, eu falei tanto do Novo Horizontino, os caras conseguiram, hein? Mirassol serão 7 times. 6. São os 4 que estão agora. É burro, o Novo Horizontino não. Serão 6 times do futebol paulista. Desculpa que eu tô com o Novo Horizontino. Achei que o Novo Horizontino ia. E é bom a gente exaltar o futebol do Rio de Janeiro, hein? Que vai ter seus 4 times. Esteve inferiorizado em relação a São Paulo, mas agora dá uma volta por cima legal. A capital do futebol brasileiro hoje chama-se Rio de Janeiro. Os últimos 2 campeões da Libertadores? 3. Os últimos 3. Flamengo, Fluminense, Botafogo. Isso. Certo? O atual campeão brasileiro. Botafogo. Atual campeão da Copa do Brasil. Flamengo. Exatamente. Entendeu? Então, o futebol do Rio de Janeiro hoje está na parte mais alta da prateleira. Então são 6, viu, Queçada, Novo Horizontino? São 6 de São Paulo. 4 do Rio. 4 do Rio, 3 do Rio Grande do Sul, 2 de Minas e 5, vamos colocar como região do Nordeste. A região do Nordeste. Então, 5 do Nordeste. Você viu como tá ficando mais compilado, né? E a região centro-oeste do Brasil não terá representante no Campeonato Brasileiro. Goiás não subiu. A Série B vai ter bastante. Vai ter o Goiás, tem o Atlético, tem o Vila Nova e tem o Cuiabá. São 4 times do centro-oeste que estarão na Série B do ano que vem. E o sul do país, os dois dos 3 estados do sul do país não terão representantes na Série A, que são Santa Catarina e Paraná, né? Santa Catarina terá no ano que vem na Série B Avaí, Chapecoense e Criciúma, né, Sormani? Sim. É isso, são esses 3, Brusque caiu. O Brusque caiu, exatamente. Então são 3 times de Santa Catarina ficou para trás, né? Ficou um tempão disputando aí a Série B, mas também caiu. A grande esperança ali do Paraná na Série B, além de Atlético e Coritiba, é o Operário de Ponta Grossa. Facincani, considerando esse cenário paranaense, né? Esse campeonato, esse mini campeonato. Já que o Sormani tocou no assunto, tocou no assunto, não sei se você quer tocar Ele tocou no Operário de Ponta Grossa, é isso? Ponta Grossa, tocou. Olha, o Lucas Rodolfo está dizendo o seguinte, ele não disse isso, eu que estou dizendo, se o Rio de Janeiro hoje é a capital do futebol brasileiro, então a gente tem que dar razão ao Tite. Quando ele falou que o Campeonato Carioca era o campeonato regional mais difícil do Brasil. Tite que está desempregado, inclusive. Muito bem, estamos vendo a festa do Botafogo. Facinca, fale do Botafogo. Queçada, fale do Botafogo. Sormani, idem, todo mundo aqui. Vamos exaltar essa grande conquista. Eu sou mais velho aqui, eu sou o decano dessa sala aqui, tá? Quando eu comecei a ver futebol, ter memória de futebol, de uns 60 anos para cá, o Botafogo e o Santos eram os grandes times do futebol brasileiro. E era uma época que o Brasil ganhava os mundiais e nadava de braçada em relação ao resto do planeta. Botafogo, lá na seleção brasileira, tinha Nilton Santos, Didi, Zagallo, Amarildo, Garrincha, entendeu? Manga. Manga, Jairzinho, Paulo César Caju, Roberto Miranda, Rogério, que só foi cortado nas portas da Copa de 70, aí entra o Leão no lugar dele. O Botafogo era gigante, cara. Botafogo era gigante. E aí vem a derrocada, né? É o império que rui. Desaba, entendeu? Mas na minha memória, quando eu era criança, essas coisas que eu gostava. Eu fui assistir um jogo do Botafogo no Maracanã. Eu fazia questão. Quando eu fui em 1973, eu acho que foi isso.
eu fui ao Rio de Janeiro visitar minha tia, irmã da minha mãe, falecida já, e eu falei, eu quero no Rio de Janeiro, eu quero ver um jogo do Botafogo. E aí uma coisa que me chamou a atenção é que a arquibancada do Maracanã, ela era lisa. Sim. O cimento era polido. Era polido, E aqui em São Paulo não era assim. Sempre foi áspero. Sempre foi áspero, entendeu? Isso me chamou muita atenção. Falei, caramba, olha o Maracanã, até isso é melhor que qualquer estádio de São Paulo, né? Mas eu pedi, eu quero ver um jogo do Botafogo. Porque o Botafogo era o grande time do Rio. O Flamengo tinha torcida, tal, o Vasco, o Fluminense tem a tradição, pelo Nelson Rodrigues. Até o América tinha o seu lugar. O América, mas o Botafogo era o time, cara. Botafogo era o time. E eu me lembro de vários embates entre Santos e Botafogo. Então, ver o Botafogo nessa situação hoje é uma coisa que me remete ao passado e me deixa muito feliz.